Veja esse vídeo aqui até o final e algo me diz que você não vai se arrepender, muito pelo contrário. Seguir as fórmulas de Benjamin Graham, Décio Bazin e outras fórmulas ao pé da letra hoje vai acabar sendo a maneira mais elegante para você cometer erros no mundo dos investimentos e às vezes erros feios. Eu sei que falar isso soa como um absurdo, uma heresia. Está no mundo onde margem de segurança, dividendos, são coisas que o investidor que estuda, o investidor que busca conhecimento valoriza, mas a pergunta que eu te faço é, você pretende investir com a cabeça desses investidores, com a cabeça de quem desenvolveu essas fórmulas ou com a sua cabeça e no seu tempo? O Benjamin Graham é uma lenda, é um dos pais do Value Investing, da análise fundamentalista, mentor de ninguém menos que Warren Buffett. Décio Bazin foi outro cara visionário, plantou uma semente aqui da renda passiva com dividendos no Brasil antes de todas essas corretoras famosinhas que você conhece e até usa pensarem em existir, mas seguir essas fórmulas que eles criaram como se fossem mandamentos sagrados, vai fazer você cometer erros. Pode acreditar em mim. Não é que os conceitos estejam errados, tá? O problema é você tentar aplicar isso sem entender muitas vezes a lógica por trás, o que a maioria dos investidores iniciantes principalmente faz. É gente comprando ação só porque o PVP está muito baixo, deixando de comprar porque não está. É investidor enchendo a carteira de ações pagadoras de dividendos que estão respirando por aparelhos só porque o dividend yield está acima da média, acima de 6%, acima da taxa Selic. Hoje o que eu quero com você nesse vídeo aqui não é questionar os princípios defendidos por essas duas figuras que eu respeito, que eu admiro, tá? E te fazer abandonar os métodos do Graham, do Décio Bazin, os princípios, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou te dar 4 provas de que apenas seguir cegamente esses hacks aqui, quando você faz isso, você transforma o que poderia até ser uma solução em parte do seu problema. Tá? Quem já é de casa, deixa o like para fortalecer aqui a nossa comunidade. Se você é novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever no canal se você gostar do conteúdo. E passando aqui rapidamente pelas fórmulas de Graham, você tem que ele considerava que o valor intrínseco de uma ação é a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes o VPA. E aí você tem um índice Graham de 22,5, nada mais é do que a multiplicação de 15 vezes o PL e 1,5 o VP. Ou seja, ações com P sobre L menor que 15, P sobre VP menor que 1,5. Seria isso? Sim, seria isso. Se você garantir isso daqui, você garante que você vai cumprir a fórmula de Graham. A gente tem o índice aqui, o ranking também que eu vou mostrar para vocês. No caso aqui do Décio Bazin, a gente tem uma fórmula até mais simples. Dividend yield precisa ser maior que 6%, não pode ter alto endividamento, empresas ligadas a notícias que podem interferir no desempenho dos seus papéis. Hoje, praticamente não teria quase nada, né? Pelo menos no curto prazo. No ranking Décio Bazin, a gente tem aqui várias empresas, a mesma coisa, as mais baratas, seguindo a fórmula de Graham. Vou falar sobre esse ranking aqui depois também, mas a prova número 1 que você não deve seguir isso daqui é que o foco apenas em múltiplos vai te fazer cair em armadilhas de valor, em value traps. Tá? O Graham, ele adorava P sobre L, PVP baixos, mas hoje, né, empresas com múltiplos baixos, e sempre, nem sempre estão baratas. E muitas vezes você pode estar comprando um ativo podre. Então, Saraiva, OIBR, várias outras empresas que pareciam baratas de acordo com os múltiplos. E qual que foi o resultado? Tragédia. Então, tem muita empresa, às vezes, que está no lucro ou que está dando lucro, mas não está gerando caixa, que está baratinha, mas que está quebrando. Então o mercado mudou, está mais sofisticado e você precisa se ligar nisso. Investir com base nessas fórmulas hoje significa, se você for seguir cegamente, que você vai comprar Americanas, que você vai comprar Cogna, que você vai comprar Log3, outras empresas aqui, perdão, que você tem, né? Você tem aqui SYNE3, Synprop and Tech. Então são todas empresas aqui que, pelo menos na minha opinião, né, eu não investiria. Não faz sentido
na minha opinião, mas que na metodologia aqui ainda faz sentido. E eu não estou querendo, como eu falei, eu não estou querendo criticar nem falar que você não deve seguir. O que ainda faz sentido na metodologia do Graham? Margem de segurança, esse conceito aqui nunca vai envelhecer. Você comprar com desconto em relação ao valor real do ativo, ao valor intrínseco, continua sendo a melhor forma de você se proteger de erro na sua análise, de instabilidade, de imprevisto. Então, se você acha que uma ação vale 50, mas você está conseguindo comprar naquele momento por 35, você tem uma margem de segurança de 15. Isso é interessante, é uma boa, considerando que você pode ter errado até na sua estimativa ali. Então, ok. Segunda coisa, análise de fundamentos como base para suas decisões. O Graham tirou ali, né, qualquer tipo de achismo da estratégia, colocou números na mesa. Hoje, né, ninguém que investe no longo prazo sério investe sem olhar para os fundamentos. Disciplina, paciência, pensamento racional é a essência do investidor aqui, do Benjamin Graham. Então não tenta prever o futuro, tenta se posicionar de forma, né, inteligente diante da incerteza. Essa lógica ainda está muito atualizada, principalmente no mercado ali, onde o medo de ficar de fora, o hype, a euforia dominam. Evitar a especulação, o modismo, ele alertava ali os riscos de você seguir a manada, cair em promessa de investir sem lastro. Hoje você escapa de bolha se você seguir isso daqui, você escapa de IPOs caça-níquel, você escapa de pirâmide financeira. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, no longo prazo, o mercado é uma balança. Essa frase aqui dele ainda vale cada centavo. Mais novo do que isso aqui, só o Mundial do Palmeiras, que ainda nem aconteceu. Mas o que ficou ultrapassado, talvez, aqui na minha opinião, e que talvez atrapalhe mais do que ajude? Essa obsessão por múltiplos baixos, né, que era ali uma das coisas que ele buscava, P sobre L baixo, PVP abaixo de 1, 1,5, só que empresa barata demais, geralmente tem motivo, o mercado já está precificando que hoje é muito mais eficiente. P sobre L, PVP baixo não é sinônimo de barganha, muitas vezes é sinal de encrenca, inclusive. Então você também, desprezo por empresas com ativos intangíveis ali. O Graham vivia num mundo onde o valor de uma empresa era basicamente o seu patrimônio físico. Fábrica, máquina, imóvel. Hoje, empresas valem bilhões com sua marca, com seu algoritmo, com a sua base de dados, de usuários. Você tem Nubank, um banco digital, Apple, Facebook, Meta, Netflix, que são empresas que têm pouco, né, patrimônio físico. Se você comparar com a régua do Graham ali, seriam empresas intangíveis, mas na vida real são líderes de mercado, são empresas que valem trilhões. Então, excluir, né, empresas com fundamentos, mesmo que sejam boas empresas, você pode fazer isso se você seguir ao pé da letra essas fórmulas. Muita empresa excelente que multiplicou várias e várias vezes o patrimônio ali, o capital, nunca foi negociada barata pelos padrões do Graham, tá no mercado ali que reconhece a qualidade. E isso é interessante. Você pega VEG, por exemplo, sempre foi cara, sempre esticada, mas multiplicou aqui por várias vezes, e se você fosse seguir, ninguém teria investido em VEG. E também não é só empresa de crescimento. Tá, pela fórmula de Graham ou pelo método Bazin aqui, você não investiria às vezes em BB Seguridade. Você tem aqui uma boa empresa que gerou retorno sim para os investidores nos últimos anos, mas quando você não considera, por exemplo, como a fórmula, né, o ROI, a rentabilidade, como critério de qualidade, você não acha esse tipo de empresa. O Graham olhava para o valor contábil e para o lucro, mas não focava tanto na eficiência do capital investido, que hoje é uma das métricas mais relevantes. Então, empresa como essa aqui, que tem um PVP muito alto, um PV sobre L que não pode ser considerado uma barganha, não passaria, mas quando você olha para o ROI da BB Seguridade, é um ROI de quase 90%. Se você acha BB Seguridade uma boa empresa, uma empresa interessante, talvez você consiga concordar comigo de que nem sempre você pode seguir esse tipo de fórmula cegamente. E o mundo do Graham tinha pouca informação. Hoje a gente tem excesso de informação. Então o Graham ensinou a pensar. E o erro está justamente em parar de pensar e seguir o que ele ensinou há não sei quantos anos atrás. Então, o principal legado dele foi justamente trazer essa racionalidade, ensinar a pensar. O principal legado não é uma fórmula, são os princípios. Então, o investidor, né, que fica tentando encontrar a ação de R$1 que está valendo 2 e custando R$1, ele vai ser pisoteado, né, pelo mercado tentando achar a bituca de cigarro que ele acha que vai encontrar. O segundo motivo, dividend yield alto,
Não é tudo. Dividendo é bom, mas dividend yield não é tudo. O Bazin, ele defendia, tá, a renda passiva como um pilar da liberdade financeira. A ideia de você viver de dividendos continua sendo uma das estratégias mais sólidas e desejadas pelos investidores. Dividendo é legal, mais previsível, fluxo de caixa, é liberdade, é você gerar renda sem ficar necessitando necessariamente ali de ter ganho de capital no curto prazo. Você foca em negócios que você entende. O Bazin era avesso a empresas que ele não conseguia compreender. Isso vale muito até hoje. Investir no que você entende reduz o risco emocional e operacional. O Peter Lynch sempre dizia também, invista no que você conhece, meu filho, pare de inventar moda. Terceira coisa, você evitar empresas com dívidas excessivas. Isso ainda é muito atual. Ele batia muito nessa tecla de evitar coisas da moda e também endividamento alto. Você precisa estudar ali a empresa, não vá querer investir em empresa muito alavancada, isso pode ser uma bomba relógio. Escolher empresa com lucros consistentes, boa governança, continua sendo aqui o pilar básico de qualquer análise fundamentalista, lucro recorrente, gestão transparente, não tem milagre. Mas o que pode te complicar na fórmula do Bazin? Esse foco segue em dividend yield acima de 6%. Hoje isso é simplista demais, dividendo acima da Selic, pelo amor de Deus. Dividend yield alto pode significar também risco de queda no preço, distribuição insustentável e pode fazer ficar de fora de boas ações, inclusive de dividendos. Já vou falar sobre isso aqui, mas a ideia de que boas ações só são as que pagam dividendos também, que isso o Bazin descartava as que não distribuíam muitos dividendos. Mas hoje a gente tem empresas que reinvestem para crescer, não só por meio ali, conseguem gerar valor não só por meio de proventos acima de 6%. Mesma coisa, quem evitou aqui VEG, Vale, Suzano, Equatorial, na tese aqui de que não pagavam dividendos acima de 6%, perdeu bons investimentos e pode perder ainda mais, outros que vão surgir aí. Na época do Bazin, você não tinha empresas de tecnologia, elas estavam começando a ganhar relevância no mercado, até tinha, mas estavam começando a ganhar relevância lá nos Estados Unidos. Hoje, as ações mais valiosas do mundo, as empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia e muitas delas não pagam nada de dividendos. Tá? São máquinas de gerar caixa, mas reinvestem, crescem muito. O Bazin jamais colocaria empresas como Apple, como Microsoft, talvez na carteira. E mais um ponto aqui. O final do contexto macroeconômico do Brasil ali em 1992 era outro. O Bazin escreveu num Brasil pré-real, sem estabilidade monetária, com juros estratosféricos. O mercado de capitais aqui era ainda mais ínfimo. E antes da gente ir aqui para a prova número 3, tá? Só um lembrete, chegou a hora de você declarar o imposto de renda, enviar sua declaração. Então, se você investe na Bolsa de Valores, a melhor forma de você fazer isso com segurança, rapidez, sem dor de cabeça é com o app Grana. Com a declaração automática do imposto de renda dos seus investimentos na Bolsa, você recebe ali, você gera um arquivo com todos os dados, com tudo que você precisa, lucro, prejuízo, preço médio, posições, rendimentos, é só você importar no programa da Receita Federal e pronto, tá? Esquece planilha, esquece dor de cabeça, declara seu imposto de renda dos seus investimentos em bolsa com o Grana. Clica aqui no primeiro link da descrição e assina o plano Mais Grana anual com R$90 de desconto com o cupom VALOR90. Só tô dando a dica, faz isso que você não vai se arrepender. E agora sim, o motivo número 3 aqui para você não abrir esses rankings e sair comprando tudo cegamente é o seguinte: seguir fórmulas sem entender a empresa vai te levar a decisões emocionais erradas. Mesmo que você use uma fórmula que no papel faz sentido, é interessante, mesmo que a ação que você está comprando no longo prazo se mostre ali uma boa escolha, seja com valorização, com dividendos ou os dois, tudo mais, no meio do caminho você vai ter volatilidade, vai cair 20%, 30%, às vezes 50%. E se você não entender o que você comprou, se você só comprou porque está no topo de um ranking ali, ou porque, segundo a fórmula do Graham, passou no filtro, no dividend yield do Bazin, a chance de você surtar e vender barato, vender no fundo, é alta. Você não vai segurar, você não vai aguentar, você vai entregar na mínima e ainda achando que você tomou uma decisão racional, quando na verdade você está simplesmente sendo mão de alface, porque a cabeça pode até estar comprando pela fórmula, mas quem vai apertar o botão de venda no desespero, no pânico, é o seu emocional. E é por isso que antes de sair por aí tentando escolher qualquer ação perfeita ou seguir qualquer fórmula que vai garantir o seu sucesso, você precisa de estratégia. A escolha das ações ali, por incrível que pareça, representa menos de 10% do seu sucesso como investidor.
O que faz 90% da diferença é a sua alocação de ativos. É a estratégia por trás da sua carteira. É o plano como um todo. E a maioria das pessoas começa pelo fim, começa errado, vai escolhendo um monte de ativo, um monte de ação, ouvindo dica solta de YouTube, de Telegram, é grupo, de não sei o que, é corretora. E quando você se dá conta, a tua carteira está parecendo uma coxa de retalhos, um monte de coisa que não conversa entre si, que não tem nem lógica, que você nem compraria de novo e nem lembra porque comprou. E aí quando o mercado balança, essa carteira, né, não tem nem jeito, não tem sustentação emocional, nem de jeito nenhum. Isso vira um castelo de cartas e às vezes, né, o próprio investidor desmorona esse castelo aí, vende um monte de coisa, aí coloca na renda fixa, né, ou começa a montar ali o próximo castelo de cartas que vai cair lá na frente. Mas se você quer começar do jeito certo, se você quer corrigir também isso agora, antes de você continuar colocando mais dinheiro em qualquer ativo sem critério, isso começa com uma boa definição da sua alocação, um método testado, um plano racional, a mesma lógica que os super ricos usam para investir o seu próprio dinheiro. Você pode aprender por menos de R$100 comigo, sem enrolação, sem fórmula mágica, sem milagre. Basta você clicar aqui no link fixado nos comentários ou na descrição e conhecer a bússola proteção, dividendos e crescimento e começar a investir com consciência, com clareza e com estratégia. E o melhor de tudo, por menos de R$100, menos de R$100, por R$97 você consegue. E esse último motivo para mim é o mais claro. Tá? Se você acha que aplicar a fórmula de Graham ao pé da letra é o que vai te levar ao sucesso nos investimentos, eu tenho uma pergunta sincera aqui para te fazer. Por que que nem o discípulo mais bem-sucedido dele fez isso? O Buffett começou sim como um Grahamiano ali, era fã, aprendiz dele, comprava as cigar butts, as bitucas de cigarro, ações baratas que ninguém queria, que ninguém via. Tudo começava ali com múltiplos baixos, desconto sobre o valor patrimonial. Tá? Mas com o tempo ele percebeu que preço barato não garante valor sempre e que algumas empresas valiam mais do que qualquer planilha era capaz de mostrar. Quando ele conheceu também o Charlie Munger, que foi sócio dele por décadas, foi que a chave dele terminou de virar. O Munger falou, Buffett, é melhor você comprar uma empresa excelente por um preço justo do que uma empresa ruim a preço de banana. O Buffett ouviu isso daí, mudou, se tornou um investidor muito melhor, o maior da história hoje. O próprio Buffett investe em empresas que têm marca forte, vantagem competitiva durável, modelo de negócio previsível, muitas delas com múltiplos que o Graham daquele tempo jamais investiria, jamais aceitaria. Então você pega a Apple, empresa de tecnologia, capital intangível, dominante ali, Coca-Cola, marca forte, gera caixa pra caramba, muita margem, previsibilidade alta, todo mundo toma isso. American Express, participação de mercado, efeito rede, nos múltiplos, extremamente talvez caras, muitas vezes, muitas delas, mas nada disso aqui cabia na cartilha do Graham e mesmo assim esse tipo de ativo construiu o império do Buffett, ou seja, o maior gênio dos investimentos vivo não ficou preso à fórmula do seu mentor e aprendeu com ela, mas evoluiu. Então, se o próprio aluno mais brilhante do Graham não aplicou isso daqui, por que você vai querer ficar seguindo cegamente? E eu vou além com a provocação. Nem o Bazin, nem o Graham teriam investido em ações da Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, não de acordo com a fórmula deles, porque você tem aqui um P sobre L, né, um preço-lucro, né, um price earnings de mais de 26, e você não tem, ela não paga dividendo. Então não teria investido, nenhum dos dois teria investido. Será mesmo que não teria investido? Algo me diz aqui que, às vezes, o Benjamin Graham compraria ações da Berkshire se ele tivesse vivo esse tempo todo. Acho que até ele teria se atualizado como fez o Buffett. Então, por que você vai ficar aí, né, seguindo cegamente qualquer formulinha, qualquer ranking, né? Qual que é a conclusão aqui? Seguir as fórmulas desses caras aqui sem pensar é você pegar o gabarito de alguém para usar na sua prova, sendo que as suas questões estão em outra ordem. Não vai funcionar. A estrutura pode parecer familiar, mas o contexto mudou, entendeu? As perguntas mudaram. O risco de você errar achando que você está certo é gigante. E se você realmente quer honrar o legado desses caras aqui com profundidade, você precisa fazer o que eles fariam se eles estivessem vivos hoje. Se preocupe mais em seguir os princípios, que são universais, do que fórmulas que não são. Os princípios do Graham, quais que são aqui? Busque lucrar com a volatilidade do mercado
Invista com margem de segurança. Isso aqui é fundamental, excepcional, e autoconhecimento é a chave. Absurdo, tudo verdade. Os princípios do Bazin. Foque em empresas com um bom potencial, com potencial de serem boas pagadoras de dividendos no longo prazo. E evite as altamente endividadas. Então não é burrice você seguir Graham ou Bazin, aprender com os princípios. É burrice você achar que o mercado de hoje vai se curvar a essas fórmulas do século passado e que você vai ganhar dinheiro só fazendo isso. A melhor forma de você honrar não é imitando isso, seguindo fórmula, e sim pensando de forma crítica, lógica, com disciplina e aberto ali para novos conhecimentos. E digo mais, se você não entender que não existe fórmula mágica para você investir, o mercado vai te ensinar isso, só que provavelmente te cobrando muito caro. Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado.